Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta oportunidade tão especial e ímpar que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez, em mais um domingo, para aprendermos mais da palavra do Senhor, para conhecermos mais das verdades sagradas, junto com você, querido pré-adolescente, da faixa etária de 11 a 12 anos, meninos e meninas, para aprendermos um pouco mais do que o Senhor tem preparado para nós, para mergulharmos um pouco mais nas verdades sagradas. Hoje, na lição de número 11, que tem por temática Jesus é a videira verdadeira. A lição de hoje está embasada no texto que se encontra no Evangelho de João, que é a temática central da nossa lição, o Evangelho do Discípulo Amado. No Evangelho de João, no capítulo de número 15, a começar do versículo 1 até o versículo de número 17. Para ganharmos tempo, eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas os primeiros 7 versículos. E depois você em casa, medite, leia, desfrute e aproveite para conhecer mais da palavra do Senhor, deste texto tão maravilhoso e riquíssimo que o Senhor tem preparado para o nosso coração. Que diz o versículo 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? A lição de hoje está embasada neste texto, que se encontra no Evangelho de João, repetindo para que você guarde em seu coração, capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo 17. E a nossa Bíblia diz de hoje, que é o Memorizando, se encontra no versículo de número 5, do mesmo capítulo 15 de João, que diz: Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. A lição de hoje tem 3 objetivos principais. Tem 3 tópicos principais. O primeiro, refletir sobre a importância da comunhão com Jesus. O segundo, compreender as implicações dessa comunhão. E o terceiro, para fecharmos a nossa lição de hoje e prosseguirmos com o desenvolvimento da mesma, entender que devemos gerar frutos para Deus. Então vamos seguir. A lição de hoje, como eu falei, Jesus é a videira verdadeira. O ministério do Filho de Deus aqui na terra, o ministério de Jesus, descrito em João, ele é marcado por grandes feitos, marcado por grandes acontecimentos, marcado por grandes mensagens, por grandes sermões, por grandes pregações. Dentro deste pano de fundo, dentro deste contexto de grandes mensagens, grandes sermões, encontramos características peculiares dentro deles. Ou seja, detalhes importantes de que se assemelhavam entre uma mensagem e outra. E quais são esses? As formas que Jesus tinha para ensinar, as maneiras e os artifícios, as estratégias que Jesus tinha para manifestar e revelar as verdades do reino, para que os homens pudessem ser alcançados por esta verdade. E dentro delas podemos encontrar as mais marcantes e que mais se repetem, que são as parábolas, que são as alegorias, ou seja, as comparações, e por fim, as mensagens proféticas. As mensagens que vinham e falavam em relação a coisas do futuro, ou acontecimentos que tinham ocorrido anteriormente, as profecias. Entendendo isso, vamos mergulhar na história de hoje, na lição de hoje. Ela se encontra dentro de um cenário de alegoria. Jesus ele vai usar algo cotidiano, algo que era comum no contexto judaico, algo que era pertinente e era familiar para os judeus, para trazer uma verdade grande, para trazer uma verdade eterna, para apresentar uma riqueza e uma revelação do reino de Deus. Ele vai usar a videira. A videira nada mais é do que a planta da uva, mais conhecida também como a vide, ou em alguns
textos como a vinha. Vamos encontrar esta planta e esta videira, falando dela, em diversos textos do Antigo Testamento, para nos mostrar que não eram algo estranho para os judeus, que não eram algo que estava distante do contexto judaico. Eles já conviviam com esse tipo de plantas. Vamos perceber, ao estudar um pouco a Bíblia Sagrada, que os judeus eles eram familiarizados com, no mínimo, 3 árvores principais. 3 plantas que representavam Israel e que, futuramente, a partir de Cristo, vão representar a sua própria vida para trazer lições em relação ao reino dos céus. A primeira, a videira, também conhecida como vinha, ou até mesmo como a vide. A segunda, a oliveira. E, por fim, a figueira. A oliveira, que é a planta que dá a azeitona, de onde vem a oliva. E, por fim, a figueira, que vem o fruto chamado de figo. Essas 3 são plantas muito conhecidas no contexto judaico. E Jesus vai usar uma delas, que é a videira, para trazer uma lição em relação ao reino dos céus. Vamos perceber e encontrar diversos textos no Antigo Testamento falando da videira. Um grande e muito conhecido é o texto que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3 e o versículo 17, na famosa oração em forma de canto do profeta. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Perceba, as 3 grandes árvores, as 3 principais plantas do contexto judaico presentes num só versículo: a figueira, a vide ou a videira e, por fim, a oliveira. Para você entender e perceber comigo, para que possamos mergulhar de fato no texto, que essas plantas, essas árvores, elas eram comuns para os judeus. Então, quando se falava de videira, já era algo que vinha à mente deles como era a sua estrutura, como era o seu desenvolvimento, o que ela precisava para crescer, para florescer. Então, Jesus vai usar isso para exemplificar a comunhão, a união do crente para com Deus, a união do crente para com Ele. Então ele vai dizer: olha, eu sou a videira verdadeira. Essa expressão eu sou é muito presente no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João. Vamos encontrar ela por 7 vezes, Jesus usando ela, até mesmo para exemplificar sua autoridade divina. Haja vista que João, ele vem trazer Jesus como o Filho de Deus. Então, para exemplificar a divindade de Cristo, ele vai usar muitas vezes a expressão Jesus falando eu sou, remetendo também ao encontro de Deus com Moisés no Horebe, o encontro de Deus com Moisés através da sarça, dizendo: o eu sou o que vai te enviar. Então Jesus vai dizer por diversas vezes: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Jesus vai usar muito essa expressão para demonstrar a sua autoridade. E ele vai começar falando isso dentro desse texto. Mas já encontramos alguns princípios que marcam dentro deste texto e dentro desta lição sobre a videira. E o primeiro deles era em relação à firmeza da fé. Jesus, quando começa a falar sobre a videira, ele vai falar de princípios muito marcantes. Primeiro, ele vai dizer que todo ramo que se não estiver nele, não pode dar fruto. Então ele vai querer explicar e mostrar que há uma relação de dependência. Mas calma, eu vou chegar aí ainda. O primeiro ponto que temos e encontramos na nossa lição é: continuem unidos comigo. Dentro deste ponto encontramos alguns subpontos. O primeiro, firmeza na fé. Precisamos entender que estes discípulos e esses homens que foram agora ensinados, treinados, conduzidos por Jesus, capacitados pelo Mestre, eles estavam passando por um período de transição. Eles vinham de um período da lei, conhecido como Aliança da Lei, firmada por Deus com Abraão e orientada por Moisés. E o ministério da lei, já vai dizer a teologia, é a morte. Porque vai dizer: a alma que pecar, esta morrerá. Mas através de Cristo vem uma nova aliança. E esta aliança não está fundamentada em morte. Esta aliança não está fundamentada apenas em rudimentos, apenas em letra, apenas em regras, mas ela está fundamentada na graça. Então esses discípulos estão passando por este período de transição da aliança da lei para
o período da graça. Então Jesus vai dizer a eles o que eles precisavam para viver neste novo período. E o que era necessário para isso? Era necessário que eles permanecessem firmes na fé. E como podemos permanecer firmes na fé, meninos? Como podemos permanecer firmes na fé, meninas? Através da obediência e do comprometimento com a palavra de Deus. Permanecer firme na fé nada mais é do que viver uma vida comprometida com a palavra de Deus. O segundo ponto que encontramos no primeiro tópico da nossa lição é a dependência de Cristo. Jesus diz, no versículo de número 5, que sem mim nada podeis fazer. Isso nos mostra a estreita relação de comunhão, intimidade e união que o crente precisa ter com Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 11 e no versículo 36, que porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Isso nos faz entender que nada é sobre nós. Nada é em relação à nossa própria capacidade. Nada é em relação ao que eu sei fazer sozinho, ou que eu tenho como disposição para realizar. Eu dependo de Cristo. Eu preciso do Senhor. Sem Ele eu não chego a lugar nenhum. Então já entendemos que precisamos permanecer firmes na fé para continuar unidos com Jesus. Precisamos também depender dele. Mas não somente isso. Precisamos também depender uns dos outros. A relação e o serviço do reino não se faz sozinho. Nós não servimos a Deus sozinhos. Nós não vamos ao céu sozinho. Nós não vencemos sozinhos. Precisamos do Senhor, mas também precisamos do nosso irmão. Então, eu entendo aqui que não é apenas a minha união com Cristo, a minha comunhão com Deus. Eu preciso estar em união com os meus irmãos. Por isso que o salmista fala no Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, dependência uns dos outros. E por fim, dependência do Pai. O Pai, aqui no texto sagrado de João 15, ele tem a figura do lavrador. Ou seja, daquele que cuida da videira, daquele que cuida do bom desenvolvimento da árvore. Ele é aquele que trata, ele é aquele que cuida, que tira o que não deve e que vai ajudando no desenvolvimento. Seguindo nossa lição, segundo ponto, comunhão e obediência. Precisamos entender aqui que o relacionamento do crente com Jesus, ele é embasado e fundamentado em obediência. Porque não adianta eu dizer que tenho comunhão com Deus, relacionamento com Jesus, amizade com o Senhor, se eu não desenvolvo uma vida de obediência à sua palavra. Jesus disse no versículo 14 deste mesmo capítulo 15, que vocês são os meus amigos se fazem o que eu vos mando. Então, eu já entendo uma grande verdade no texto sagrado. É que para eu ser amigo de Jesus, não precisa de muita coisa, nem de muito alarde, nem tampouco muito destaque. Só precisa de obediência, comprometimento, disponibilidade em desenvolver e fazer a vontade do Senhor. Por isso que Paulo também diz aos romanos, vocês são filhos de Deus quando são guiados pelo Espírito de Deus. O segundo ponto também tem algumas subdivisões, falando sobre a conexão com Cristo, que implica em sujeição completa ao Pai, ou seja, obediência ao Senhor. Para eu estar em Cristo, eu preciso obedecer. Porque o ministério da graça não anula a obediência à lei, mas ela nos dá alívio, descanso e força para desenvolver aquilo que o Senhor faz. Lembre, o jugo da graça é muito mais leve do que a lei, mas ele coloca em nossas mãos a escolha e a possibilidade de obedecer ou desobedecer, de seguir ou não seguir. Mas também implica a renúncia, a abnegação e principalmente a obediência para eu estar em Cristo. Por fim, o terceiro ponto de nossa lição, ainda dentro do segundo ponto, tem um detalhe muito marcante aqui que eu não posso deixar passar batido, que é os resultados da comunhão e da obediência, que são a alegria, resposta de oração e frutificação. Para isso, eu já pego o link para o terceiro ponto. O verdadeiro discípulo produz frutos. E aqui eu percebo que há uma grande importância e relevância e um valor muito grande na produção de frutos do servo do Senhor. Mas você pode estar fazendo a seguinte indagação ao ouvir a aula. Como um aluno meu fez há um tempo atrás, quando estava ministrando uma aula sobre dar frutos. Como eu posso dar fruto, professor? Como eu posso produzir frutos?
Ora, eu não sou uma árvore. Quem produz frutos são árvores. Eu não sou uma planta. Como eu posso dar frutos? Entenda, aqui é uma comparação. Aqui é uma metáfora. Aqui é uma alegoria. Jesus pega algo natural para explicar uma grandeza espiritual. Jesus pega algo comum para revelar um mistério eterno. Ele vai dizer que nós precisamos dar fruto. Mas como eu posso dar fruto? O que é dar fruto? Entenda. Dar fruto nada mais é do que desenvolver as características, produzir ou desenvolver também as qualidades, ou seja, viver como Jesus viveu. Viver uma vida de dar frutos, viver uma vida frutífera para Deus, nada mais é do que eu viver como Cristo, do que eu andar como Jesus, do que eu ser guiado e conduzido pelo Espírito de Deus, do que a minha vida ser semelhança de Cristo, porque ser cristão nada mais é do que ser como Cristo. Há quem diga que o significado da palavra cristão é mini-Cristo, é pequenos cristos, ou seja, réplicas, exemplos, comparações, pessoas que agem, se comportam, que têm características e qualidades de um verdadeiro servo de Cristo. Então, se alguém lhe perguntar o que é dar fruto, você vai dizer para ele, é eu andar, eu viver e eu desenvolver a minha vida como Cristo viveu aqui nesta terra. E como eu posso fazer isso? Através da palavra de Deus. Mas este terceiro ponto, para finalizarmos, ele também tem algumas divisões. Dentro desta característica do dar fruto, do produzir fruto, vamos ser levados imediatamente para o fruto do Espírito. Lembrando, não são frutos, é o fruto. E ele tem 9 características. Como eu falei, a característica ou o ato de dar fruto nada mais é do que eu desenvolver a personalidade e as qualidades de Cristo em meu viver. E essa característica do fruto do Espírito é o melhor exemplo para entendermos este ato e esta qualidade de dar frutos que o discípulo de Cristo deve ter. Ele é dividido em 9 subdivisões, em 9 qualidades, que é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Essas são as características do fruto do Espírito. Por fim, também encontramos uma segunda característica do ato de dar frutos, do discípulo do Senhor que obedece a sua palavra e frutifica para o reino, que é o amor ao próximo. Jesus disse em João capítulo 13 e os versículos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Como vocês amam o Pai, amem a Deus acima de todas as coisas, mas amem também ao vosso próximo como a vós mesmos. E por fim, ele vai dizer a terceira característica daquele que dá frutos para o Senhor, daquele que vive uma vida frutífera, daquele que vive uma vida agradável aos olhos do Senhor como verdadeiro discípulo de Cristo, que é fazer novos discípulos. Jesus disse em Mateus capítulo 28 e versículo 19, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu entendo aqui, para finalizar, que o ministério do discípulo de Jesus, a vida autêntica do discípulo do Mestre, ele é embasado em comunhão com Deus, em união com Cristo, em obediência, mas também em frutificação. E esta frutificação, ela tem 3 subdivisões. Primeiro, as características do fruto do Espírito. Segundo, o amor ao próximo como marca principal do servo do Senhor. E por fim, a obrigação e a consciência da missão de fazer novos discípulos. E para finalizar, você pode se perguntar, como eu, pré-adolescente, quase uma criança, ainda não um adolescente, posso fazer discípulos? É simples. Você vivendo como Cristo. Você levando para alguém a mensagem de salvação. Mostrando para esse mundo perverso que há um Senhor e Salvador que os ama acima de todas as coisas. E que longe dele não há salvação. E somente nele nós podemos chegar ao Pai. Por isso que ele disse em um dos seus eu sou do Evangelho de João. No capítulo 14, o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João 15 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E sem mim nada podeis fazer. Guarde, querido pré-adolescente, em seu coração esta palavra. Espero que você tenha aprendido, que você tenha crescido e tenha sido abençoado por Deus assim como eu fui. E possa então viver uma vida de acordo com Cristo, como Cristo quer. Uma vida autêntica do discípulo de Jesus, frutificando, obedecendo e permanecendo em estreita
comunhão com o Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe tua família. Muito obrigado.